Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em Ciências do Comportamento. Esse vídeo aqui ele faz parte de um curso de uma playlist de introdução a neurociências. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre imagens geradas por decodificação neural. Decodificação neural é basicamente uma técnica derivada em relação às técnicas que a gente tem de neuroimagem, que basicamente permitiu com que os cientistas eles meio que observassem, né, o que está acontecendo dentro dos processos mentais da pessoa, ok? Usando termos não técnicos aqui, é quase como se os cientistas descobrissem uma forma de ler a mente das pessoas, ok? Muito louco isso, né? Mas vamos ver como que funcionou um pouco em relação a isso nesse vídeo de hoje, tá? Para poder falar um pouco sobre esse tipo de técnica em si, eu gostaria de fazer um resgate meio que histórico sobre como a psicologia, né, ela entendeu essa capacidade da gente de estudar processos mentais, ok? A gente teve um determinado momento na história da psicologia no qual a gente teve uma linha de pensamento que basicamente disse o seguinte, que para que a psicologia ela fosse considerada uma área científica do conhecimento, né, ela deveria se basear principalmente na análise das relações funcionais entre estímulos, que são propriedades físicas do ambiente que a gente consegue não só diretamente observar, como a gente consegue também manipular, certo? E através dessa manipulação desses estímulos presentes no ambiente, a gente vai verificar como que o organismo vai se comportar, ou seja, respostas emitidas, né, diretamente ali para aquele organismo, ok? Então, processos intermediários em relação a essa relação entre estímulo e resposta, como por exemplo processos mentais, que seriam em relação a processos que acontecem dentro da cabeça das pessoas, eles não deveriam ser, né, o foco do estudo dentro da psicologia, porque esses processos eles se referem em relação a processos latentes, ou seja, que não podem ser diretamente observados, ok? Pensa o seguinte, mesmo hoje em dia, né, com os avanços que a gente tem da psicologia, a gente não sabe dizer o que está acontecendo dentro da cabeça das pessoas, né? Eu não sei o que a pessoa ela está pensando, né? Eu não sei quais são os processos metafísicos e psicológicos e cognitivos que acontecem dentro de uma cabeça da pessoa. Tudo que acontece dentro da cabeça de uma pessoa, em termos de processos mentais, né, são inferências que a gente faz do ponto de vista teórico, tá? E aí, né, essa linha de pensamento, né, que ela surgiu ali principalmente ali com a análise do comportamento e a sua linha filosófica chamada de behaviorismo, né, dizia basicamente que a gente não deveria olhar, não deveria focar nesses processos mentais, porque eles fugiriam em relação a processos de metrificação científica, tá? Eu estou falando aqui da análise do comportamento, mas a gente teve várias outras áreas que se baseou em relação a essa relação funcional entre estímulo e resposta, ok? Não estou dizendo necessariamente que essas outras áreas elas ignoravam processos mentais, ok? Mas que seus métodos de estudo eles se baseavam em relação a propriedades físicas do ambiente e a resposta emitida pelo organismo, ok? Alguns exemplos são a própria psicologia da Gestalt e a própria psicofísica, né? Inclusive que a psicofísica era uma área meio que embrionária ali em relação à psicologia que deu origem em relação à psicologia científica que a gente conhece hoje, ok? Esses modelos aqui, né, eles basicamente foram muito úteis do ponto de vista científico dentro da psicologia, ok? Porque, né, essa relação funcional, ela possibilitou que a gente conseguisse descrever, né, essas regularidades comportamentais do ponto de vista científico, tá? E não só isso também, como a gente conseguiu desenvolver métodos experimentais muito robustos para a gente poder testar essas hipóteses funcionais, ok? Porém, né, esse modelo em si, ele começou a ser criticado, porque existiam severas limitações em relação a alguns processos psicológicos que eram de interesse de pesquisadores naquela época, que não poderiam ser totalmente explicados por meio dessa relação simples entre estímulo e resposta, tá? Então, só para poder resumir esse slide, né, o cérebro e a mente em si, né, o funcionamento dessa caixa preta, era considerado como se fossem variáveis latentes não observáveis, e por isso elas não deveriam ser o foco de estudo dentro da psicologia, tá? Porém, ali no finalzinho da década de 50, né, a gente teve um teórico chamado de Noam Chomsky, tá? Não sei necessariamente se é assim a pronúncia do nome dele, que ele começou a fazer várias críticas em relação a esse modelo, certo? Porque era um modelo que, de certa forma, tinha severas limitações para poder explicar determinados fenômenos ali que era de interesse de estudo dentro da psicologia, ok?
O Chomsky em si, né, ele fez essas críticas ali junto com vários outros teóricos em si, e isso possibilitou que fosse criado meio que um movimento intelectual ali, chamado de revolução cognitiva, tá? Essa revolução cognitiva foi basicamente, né, o alinhamento da psicologia junto com várias outras áreas de conhecimento, né? Ou seja, meio que um complô interdisciplinar ali para poder tentar estudar os processos mentais que faziam parte dessa caixa preta, ok? Então você teve ali linguistas, né? Você teve pessoal da fisiologia, né? Das neurociências, né? Da computação, que começaram a formular determinadas hipóteses em relação a sobre como que essa mente funcionava, tá? Essas hipóteses em si, né? Elas começaram a ser formuladas principalmente com o avanço em relação ao desenvolvimento de computadores, certo? Então, né? Os psicólogos cognitivos, eles começaram a fazer meio que metáforas em relação a forma como o organismo responde em relação a esse processo aqui, né, em relação a estímulo e resposta, ele é um processo muito semelhante em relação ao que acontece dentro de sistemas informatizados, como, por exemplo, no processamento de informação computadorizado, né? Como que funcionava basicamente essas metáforas, tá? Basicamente, né, os estímulos presentes no ambiente são basicamente inputs que você vai dar para uma determinada máquina, certo? Pensando em relação ao computador pessoal que a gente tem aqui, né? Ou vocês podem estar utilizando o celular de vocês ou o computador de vocês, tá? Imagina que você vai enviar informações para esse computador. Como que você pode enviar essa informação? Eu posso enviar essa informação por meio de entradas, né? Como por exemplo, eu estou enviando um áudio agora para o meu computador. Eu estou enviando informação de vídeo, né? Quando eu escrevo no meu teclado, eu estou enviando informação de texto, né? Quando eu movimento o meu mouse, eu estou enviando informação de movimento, etc, certo? Então, todas essas informações, elas vão entrar dentro do computador. A gente chama isso de input, tá? Quando essa informação ela entra dentro do computador, né, a gente vai ter determinadas peças e componentes que vão processar esse determinado tipo de informação, tá? Não só isso em si, como a gente vai ter peças específicas que vão armazenar essas informações, ok? Então a gente tem processos ali de entrada de informação, de processamento de informação e de armazenamento dessas informações, tá? Esses processos de processamento e armazenamento, eles são paralelos, né? Pelo menos em relação aos psicólogos cognitivos, em relação a determinados processos mentais, tá? E não só isso também, como essas informações, depois de elas serem processadas, elas vão enviar determinadas respostas, determinados sinais, né? Que são emitidos ali, seja pelo organismo, seja pelo computador, né? Então, quando eu escrevo no meu teclado, né? O output, que vai ser a resposta do computador, vai ser mostrar na tela para mim quais são as técnicas, né? Ou melhor, as letras correspondentes em relação ao input que eu dei quando eu apertei no meu teclado, certo? Então, essa analogia em relação a cérebro e sistemas computacionais meio que possibilitou com que os psicólogos cognitivos começassem a criar determinadas hipóteses, né, em relação ao como que funcionava esses processos mentais, certo? E isso possibilitou com que a gente tivesse um desenvolvimento mais sofisticado em relação a processos cognitivos, no qual teorias, né, e modelos cognitivos começaram a ser propostos para poder explicar determinadas habilidades cognitivas que a gente conseguia observar, né, dentro do organismo, mas a gente não tinha determinados métodos para poder mensurar essas técnicas, né, ou melhor, esses processamentos, tá? A gente tem, por exemplo, processos de atenção, né? E aí, nessa época que a gente teve um grande avanço em relação às teorias de filtragem, né? A gente tem processos de armazenamento, ou seja, de memória, né? Ou seja, como que essa informação ela vai ser armazenada, qual é o tipo de informação que vai ser armazenada, né? Como que a gente consegue recuperar essa informação? A gente tem o desenvolvimento de linguagem, né? No qual, naquela época, a relação funcional entre estímulo e resposta não conseguia explicar totalmente, né? Sobre como a linguagem, né? Ela se desenvolve no organismo humano, né? E sobre como ela ganha novos ares de complexidade em relação a processos linguísticos no geral, né? E aí o pessoal da linguística, da computação, junto com os psicólogos cognitivos, começaram a desenvolver modelos muito sofisticados para poder explicar sobre como essa linguagem ela funcionava, né? E também vários outros processos cognitivos, como tomada de decisão, raciocínio, né? Entre outros, ok? E aí, né? Essa analogia, essa metáfora em relação a processos computadorizados, sistematizados de informação e os processos mentais, né, eles meio que possibilitaram com que os psicólogos cognitivos começassem a tentar desenvolver métodos de operacionalização em relação à metrificação desses processos mentais, ok? E como que se dava essa metrificação, tá? Ou seja, basicamente eles começaram a desenvolver técnicas para poder mensurar
como determinadas respostas cognitivas poderiam variar em relação a tempo de reação, né, que é chamado de latência, taxa de acerto, taxa de erro, né, desenvolvimento de técnicas estatísticas específicas para poder mensurar sobre como esse organismo se comporta e funciona, né, como por exemplo curvas de aprendizagem, entre várias outras técnicas, tá? Ou seja, a cognição em si, né, essa revolução cognitiva meio que possibilitou a criação desses modelos e não só isso também, como começou a criar formas específicas para poder mensurar esses modelos, ok? E essa forma de mensuração, ela é uma forma de mensuração como eu posso dizer? É sistemática, né? Ou seja, você consegue observar variações em relação a esses processos mentais, desde que você consiga verificar como que determinados processos, né, que a gente vai chamar aqui de variáveis independentes, vão influenciar essas respostas que são operacionalizadas, ok? Ou seja, o método experimental ele começou a verificar como determinadas variáveis independentes, né, que eram hipotetizados ali pelos pesquisadores, poderiam influenciar essas variáveis dependentes, que eram basicamente essas operacionalizações que a gente tinha aqui em relação a esses processos mentais, né? E isso possibilitou que a gente conseguisse não só propor determinados modelos cognitivos, como também testar esses modelos cognitivos de forma empírica, né? Trazendo ali novos áreas científicos ali para o estudo desses processos mentais, tá? Mas notem que, né, tudo isso aqui, de certa forma, são formas da gente entender sobre esses processos mentais que ainda assim, são formas indiretas, né? A caixa preta ali, né, descrita ali pelos behavioristas, ela continuava intacta, né? Ou seja, a gente ainda estava tentando mensurar, de certa forma, algumas informações que aconteciam dentro dessa caixa preta, mas a gente não conseguia entender exatamente o que acontecia dentro dessa caixa preta. E, de certa forma, até os dias de hoje, a gente não tem total capacidade de entender essa caixa preta, ou pelo menos em partes, ok? E aí, né, a gente pode dizer que essa caixa preta, ela foi conceitualmente aberta, mas empiricamente ela ainda estava opaca, ok? Porém, né, como eu disse para vocês, a gente teve meio que um consórcio, né, entre diferentes áreas do conhecimento ali, para poder entender sobre como esses processos mentais aconteciam. E aí, o estudo da fisiologia, né, ou melhor, da neurofisiologia, começou a fazer contribuições muito significativas ali, principalmente com o desenvolvimento das técnicas de neuroimagem, tá? Então, né, a revolução cognitiva, ela possibilitou que a gente conseguisse entender melhor em relação a outras relações que fossem para além do estímulo e resposta, como, por exemplo, relações entre o estímulo e processos cognitivos em si, tá? Um exemplo que eu gosto de trazer, né, são paradigmas cognitivos clássicos que a gente tem, tá? Como, por exemplo, o teste do Stroop. Esse teste, né, esse paradigma em si, ele basicamente consegue mensurar, ou melhor, descrever determinadas variação em relação aos processos cognitivos aqui, de acordo com variações em relação a como a gente manipula determinados estímulos, ok? Como que funciona basicamente essa manipulação? Por exemplo, no teste de Stroop clássico, né, a gente tem palavras que são nomes literais de cores, ok? E você manipula essas palavras mudando a cor no qual essa palavra está escrita. E você pede para as pessoas dizerem basicamente o nome daquela cor, né? Enquanto elas não devem, né? Elas devem inibir uma resposta de leitura em relação ao nome daquela cor, né? Daquela palavra, tá? E aí, né? Basicamente acontece um bug cerebral no qual a pessoa ela vai ter muita dificuldade de inibir essa resposta de leitura, né? E aí você começa a criar modelos que conseguem explicar isso, né? Como, por exemplo, o processo de concorrência entre processos automatizados, né? Esses processos eles vão derivar em relação a um histórico de aprendizagem, né? De anos daquela pessoa em relação à leitura de palavras com processos mais controlados, né? Que seria basicamente você inibir essa resposta automatizada para você poder extrair uma determinada informação daqueles estímulos, tá? Ou seja, esses paradigmas cognitivos, eles possibilitaram, né, que a gente conseguisse entender um pouquinho melhor em relação a essa relação entre estímulos e determinados processos cognitivos, ok? E não só isso também, como eu fiz um vídeo anterior aqui no canal, né, onde eu falei para vocês sobre o estudo do polígrafo, ou melhor, sobre estudos de técnicas de mensuração psicofisiológica, tá? Psicofisiológica é basicamente uma forma de você observar variações em relação a como determinados processos mentais vão influenciar nas respostas
respostas fisiológicas dos indivíduos, né? E nesse exemplo eu usei o polígrafo como exemplo, né? No qual no polígrafo a gente vai ter uma série de medidas que podem ser metrificadas para a gente poder mensurar essas atividades mentais, né? Como, por exemplo, a resposta eletrodérmica da pele, que é uma das medidas muito utilizadas dentro das ciências nos dias de hoje, tá? Mas a gente tem outras medidas também, como, por exemplo, as medidas de rastreamento ocular, né? Então, a depender dos processos cognitivos que estão acontecendo dentro da cabeça da pessoa, né? O olho da pessoa, a pupila da pessoa vai ter diferentes formas ali de manifestação do seu comportamento, né? E através da mensuração sistemática desse comportamento da pupila, né? Seja em relação à dilatação da pupila, seja em relação a microsacadas, a gente consegue meio que entender sobre como que isso está sendo influenciado em relação à resposta do organismo, certo? Ou seja, a gente começou a desenvolver muitas e muitas técnicas para poder entender essa relação aqui entre estímulo, cognição e a cognição e também as respostas do indivíduo também, ok? E aí, com as técnicas de neuroimagem, né, um outro caminho, um outro nível de análise ali também foi aberto, né, no qual os estudos eles começaram a utilizar a manipulação dos estímulos no ambiente para poder verificar a atividade neuronal das pessoas, ok? Isso possibilitou com que a gente conseguisse entender um pouquinho melhor sobre como determinados processos, estímulos, né, e tarefas em si, né, podem ativar regiões específicas do encéfalo daquelas pessoas, né? E aí a gente começou a criar uma relação muito bem estabelecida em relação a como determinados estímulos vão influenciar a atividade cerebral das pessoas, né? Ou seja, a gente ganhou um outro nível de análise que possibilitou com que a gente conseguisse chegar um pouquinho mais perto de entender o que está acontecendo dentro dessa caixa preta aqui, certo? E não só isso também, como a gente criou um outro nível de análise, né, que permitiu que a gente conseguisse entender não só a relação entre os estímulos e a fisiologia, mas também em relação a como que a fisiologia vai modificar a resposta emitida pelo organismo, tá? Um exemplo que eu trago para vocês é um exemplo que eu já falei também no vídeo sobre neuroeletrofisiologia, né, no qual através da manipulação de correntes elétricas na cabeça das pessoas, né, você consegue basicamente modular o processo de ativação dos neurônios ali que fazem parte da superfície do córtex dessa pessoa, e isso pode influenciar as respostas que são emitidas pelo organismo, tá? Então, de certa forma, a revolução cognitiva, junto com os avanços da neuroimagem, possibilitou que a gente conseguisse ter maiores níveis de análise em relação a esses processos mentais, né, e a gente conseguisse entender um pouquinho melhor sobre o que estava acontecendo ainda dentro dessa caixa preta, ok? E aí, de forma complementar aqui, embora não seja o foco desse curso ou dessa aula, a gente também tem a área da genética, que também fez as suas contribuições, né? No qual possibilitou que a gente conseguisse entender um pouquinho melhor sobre como determinados processos genéticos, né, processos inatos, podem influenciar essa fisiologia e como essa fisiologia vai interagir, seja com os estímulos, seja com a cognição, seja com as respostas que são emitidas pelo organismo, ok? Eu coloquei ali uma interrogação porque é uma provocação que eu faço, né, no qual, dentro da psicologia atual, a gente tem poucos estudos relacionados em relação à genética em si, tá? Então, a genética hoje em dia, de certa forma, ela é meio que negligenciada, embora ela também tenha essa capacidade de criar outros níveis de análise que pode ajudar a gente a entender mais sobre esses processos psicológicos no geral, ok? Então, né, esse modelo aqui, né, é um modelo que mostra sobre como, né, a gente teve o desenvolvimento de determinadas técnicas para poder estudar sobre esses processos mentais, ok? Mas ainda assim, né, de certa forma, ainda de forma meio indireta, tá? Uma técnica derivada em relação a todos esses processos aqui, muito interessante, né, foram as técnicas de decodificação neural, tá? Que basicamente é o seguinte, se baseando em relação a essa relação aqui, em relação a um entendimento sobre como determinados estímulos influenciam a atividade cerebral, né, alguns pensadores começaram a pensar da seguinte forma, se eu consigo entender sobre como determinados estímulos, né, influenciam a atividade neural específica, né? Será que eu não consigo fazer o caminho inverso? Será que eu não consigo, através da fisiologia, entender sobre quais são os estímulos que estão acontecendo dentro da cabeça daquela pessoa, ok? Ou seja, através de uma imagem cerebral, né? Será que eu consigo inferir sobre que tipo de estímulo, né? Ou melhor, que tipo de processamento mental está acontecendo dentro daquela cabeça daquela pessoa, né? E aí surgem as técnicas de decodificação neural, tá? Que é basicamente o seguinte, né? Através dessa outra via de relação aqui, né? Se baseando em relação ao entendimento dessa fisiologia, né? Você começa a tentar criar mecanismos de inferência sobre quais são os estímulos
estímulos que estão sendo processados dentro daquela circuitaria, ok? Ou seja, são basicamente técnicas que permitem a reconstrução de imagens por meio de processos mentais, né? E isso é chamado de decodificação neural, ok? Explicando de forma mais didática sobre como isso funciona, é basicamente o seguinte, tá? Imagine aqui que a gente tem uma pessoa, né? Essa pessoa, né, ela tem vários pensamentos pensantes dentro da cabeça dela, né? Que até hoje a gente não consegue acessar diretamente, ok? Porém, eu consigo acessar a atividade metabólica da cabeça dessa pessoa, né? E eu consigo fazer isso de forma sistemática, no qual eu posso apresentar um determinado estímulo para aquela pessoa e esse estímulo aqui, ele vai provocar a ativação de determinadas circuitarias, né? Como, por exemplo, áreas específicas aqui do córtex visual dessa pessoa, ok? E através do registro sistemático da ativação neuronal desse córtex dessa pessoa, eu posso observar essa ativação por meio de técnicas de neuroimagem, certo? Quando eu faço isso de forma sistemática para uma ou para milhares de pessoas, eu começo a estabelecer um determinado padrão, que é o seguinte: toda vez que a pessoa vê a letra A, por exemplo, eu sei que determinadas regiões do cérebro daquela pessoa vão estar ativadas, ok? E aí, eu vou lá e treino um modelo computadorizado para poder entender essa relação, né? Eu falo assim para o computador, ó, através de processos de machine learning, né? Eu basicamente mostro assim, ó, toda vez que eu apresento a letra A para essa pessoa, né, o cérebro dessa pessoa vai apresentar esse tipo de resposta aqui, né? E você repete isso de forma sistemática para o computador para que ele comece a construir determinados modelos que são preditivos em relação a essa resposta neuronal, certo? Aí o computador ele entende da seguinte forma, ok? Basicamente assim, então toda vez que aparece a letra A, né, o cérebro de uma determinada pessoa vai funcionar dessa seguinte forma, né? E você sistematiza isso de forma que você consiga criar uma variabilidade, ou seja, você faz isso com uma pessoa e você faz isso com dezenas de pessoas, ok? Mostrando para esse cérebro pequenas variações em relação a como que o cérebro das pessoas respondem quando eles veem a letra A, ok? E aí você cria um modelo, um algoritmo, né, computadorizado e estatístico para poder entender sobre como que esse cérebro funciona diante de determinados estímulos, ok? E aí você meio que vai metrificar, né, esses padrões, ok? E através de técnicas estatísticas, como por exemplo de regressão específica, né, você vai meio que criar modelos específicos de predizer, né, através desses processos de ativação cerebral, o que provavelmente esse cérebro está processando em termos de estímulo no ambiente, ok? E aí, né, através de processos de reconstrução de imagem, muito semelhante em relação aos processos de reconstrução de imagem da própria neuroimagem em si, você consegue criar imagens em relação ao que provavelmente está acontecendo dentro dos processos mentais daquela pessoa. Ou seja, quais são os estímulos que estão sendo pensados quando a gente observa a resposta neuronal daquela pessoa, ok? Muito louco isso, tá? De forma complementar, né, eu vou deixar no link da descrição um vídeo que eu falei sobre regressão linear, tá? Esses vídeos, eles explicam um pouquinho sobre como que a gente consegue estabelecer modelos matemáticos para poder predizer determinados processos, ok? Então, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre como funciona esse modelo matemático, eu vou deixar esse vídeo na descrição para vocês poderem entender um pouquinho melhor, tá? Mas é basicamente isso, né? Você entende muito bem, né? Ou melhor, você descreve para um modelo computacional muito bem a relação entre atividade cerebral e um determinado estímulo, né? Você faz isso para várias pessoas em si. Essa máquina, né, esse computador, ele vai entender, né, quais seriam basicamente as áreas cerebrais que seriam esperadas estarem sendo ativadas em relação a determinado estímulo, e depois que você tem isso muito bem estabelecido, muito bem treinado, né, você cria modelos estatísticos, né, que vão tentar reconstruir essa relação, e quando você apresenta simplesmente uma imagem, né, ou dados em relação à ativação neural dessa pessoa, você consegue, né, esse modelo computacional, ele consegue tentar inferir sobre quais são, né, os estímulos que estão sendo processados, né. E aí, essa imagem aqui, né, ela é derivada desse estudo aqui de 2013, que basicamente eles conseguiram criar imagens, né, de palavras que estavam sendo pensadas por aquela pessoa, né, como por exemplo a palavra brains aqui, tá? Ou seja, você criou essa relação, você criou modelos preditivos, e esses modelos preditivos conseguiu construir, reconstruir imagens que basicamente tentam reconstruir o que está acontecendo dentro do cérebro daquela pessoa. Ou seja, é quase como se fosse uma leitura mental aqui, tá? Outro exemplo que eu trago para vocês aqui, né, esse estudo aqui
Ele é de 2021, ou seja, um estudo muito mais recente, no qual não foi baseado em relação a técnicas de neuroimagem baseado, por exemplo, em PET scan ou fMRI, tá? Mas em relação a EEG, né? Eletroencefalograma, no qual, através do padrão de ativação, né, elétrica do cérebro, né, alguns cientistas começaram a reconstruir imagens de vídeo, né, em tempo real em relação ao que a pessoa estava vendo, tá? Ou seja, nesse tipo de estudo aqui, a pessoa, ela fica com a touca de eletroencefalografia na cabeça, né? Essa touca, ela vai estar registrando essa atividade cerebral, ok? Enquanto a pessoa, ela está vendo um vídeo, né? Ou seja, esse vídeo aqui, ok? E através dessas técnicas, né, de decodificação neural, né, o computador, ele vai tentar identificar que tipo de imagem essa pessoa está vendo, ok? Então aqui nessa imagem a gente tem algumas comparações em relação ao que o computador reconstruía, o que a pessoa estava vendo de fato, né? Então notem aqui que são muito semelhantes os estímulos, né? Então aqui a gente tem uma imagem de uma cachoeira e aqui a gente tem uma imagem de uma cachoeira reconstruída pelo computador através desses processos de decodificação neural, né? Aqui é um vídeo de um cara andando num jet ski e aqui a gente tem uma imagem muito borrada, né, que não dá para identificar muita coisa, mas a gente consegue identificar alguns padrões, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui basicamente aqui o horizonte sendo gerado aqui, né? O painel do jet ski sendo gerado aqui, etc, né? Aqui a gente tem o rosto de uma pessoa e aqui a tentativa do computador reconstruir esse rosto dessa pessoa, tá? São técnicas que ainda estão sendo desenvolvidas, mas ainda assim são técnicas muito impressionantes, ok? Eu vou deixar um vídeo aí na descrição, tá? Onde esses pesquisadores basicamente mostram em tempo real ali como que esse computador ele reconstrói essas imagens, ok? Eu não vou passar o vídeo aqui por questões de direito autoral, né? Mas basicamente é isso que acontece, ok? E aí, né, a gente tem basicamente essa relação sendo estabelecida aqui, né, entre estímulo e fisiologia e estímulo, que possibilita não só a gente entender o funcionamento de determinadas áreas cerebrais, mas não só isso também, como a gente consegue predizer quais são os processos mentais que estão sendo derivados aqui em relação a essa atividade cerebral, né? E aí a gente tem um passinho, né, no qual a gente conseguiu literalmente abrir essa caixa preta, né? Ou seja, hoje em dia a gente literalmente consegue acessar o que está dentro da cabeça aqui, né? E pensando em relação à contribuição de todo esse modelo em conjunto aqui, né, a psicologia, né, ela teve muito a ganhar em relação ao entendimento desses processos mentais através dessas técnicas em si, ok? Gente, é basicamente isso que eu queria falar no vídeo de hoje, né? No próximo vídeo em si, eu quero falar um pouquinho em relação a, especificamente, quais são as contribuições, né, dessas técnicas de neuroimagem para alguns estudos mais específicos dentro da psicologia, ok? Então, né, basicamente eu vou ficando por aqui, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esse vídeo de hoje, eu vou ter o prazer de responder aqui nos comentários, e é isso, ok? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até mais!